Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos aprender como criar um indicador estocástico lento usando a linguagem PineScript da plataforma TradingView. Para começar, precisamos abrir o nosso editor Pine e nós vamos fazer isso clicando neste botão aqui. Depois de abrir a ferramenta, precisamos iniciar o código do indicador dizendo qual versão da linguagem nós vamos usar. E existem atualmente 4 versões da linguagem PineScript. Uma diretiva ao compilador deve ser usada logo na primeira linha de um script para especificar a versão que nós vamos utilizar. Depois de dizer a versão do código, precisamos pular para a segunda linha e dizer se o nosso código será um estudo, study, ou uma estratégia, strategy. Um study deve conter pelo menos uma chamada de função que produza algum output no gráfico, ou seja, ele precisa plotar alguma coisa, seja uma linha, uma média, alguma coisa precisa ser plotada para que a gente possa fazer um study. A função study é utilizada na criação de indicadores e a função strategy é utilizada na criação de estratégias para backtest. Como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos construir um indicador estocástico e, portanto, nessa segunda linha aqui, nós precisamos utilizar a função study. Depois de colocar essa função, precisamos abrir os parênteses e entre os parênteses podemos colocar várias informações sobre o nosso indicador, como o título curto, sobreposição, formato e várias outras palavras que nesse caso aqui são utilizadas no inglês, porque essa linguagem ela é originalmente construída em inglês. Então você precisa saber um pouco de inglês para poder escrever isso aqui. Nós não vamos precisar utilizar todos os parâmetros dessa função study. Tá? Vamos utilizar apenas alguns desses parâmetros aqui. Então vamos colocar aqui um título e depois de dizer esse título, que no caso é o nome da estratégia, nós precisamos configurar o parâmetro overlay, que ele é o parâmetro de sobreposição. Ele serve para dizer se queremos plotar um indicador junto com o gráfico ou em uma janela separada. Nesse caso aqui, eu vou colocar o estocástico em uma janela separada. Então, o overlay tem que ser igual a false. Na terceira linha do código, nós vamos finalmente construir o nosso indicador estocástico. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável que vai servir para armazenar a fórmula do estocástico. E fazer isso é muito simples. Eu vou criar uma variável chamada estocástico aqui, tá? No caso eu vou colocar em inglês stochastic e armazenar a fórmula do indicador dentro dela. Então a gente coloca aqui o seguinte, ó. A primeira parte da fórmula do estocástico é o fechamento do candle atual menos menor mínima de um determinado período. Que nesse caso eu vou colocar aqui o período 5. Então a gente pega esse resultado e divide pela maior máxima de um determinado período menos a menor mínima de um determinado período. E fica exatamente essa fórmula que você está vendo aí. Para finalizar a fórmula, a gente precisa pegar esse resultado e multiplicar por 100. Aí a gente finaliza a nossa fórmula. E esse resultado aqui será armazenado nessa variável stochastic, tá? Estocástico em inglês. E agora que o nosso indicador foi calculado, eu vou usar uma função de plotagem, que é a função plot. Essa função ela vai servir para pegar esse resultado que a gente obteve e jogar ele no gráfico, que vai produzir um output, né? Que a gente está produzindo aqui um output. Observe só como é fácil utilizar essa função. Você só precisa colocar o valor que deseja imprimir na tela entre esses parênteses aqui. E depois disso, o nosso código está pronto. Agora você só precisa clicar em adicionar ao gráfico e ver como fica. Se você quiser adicionar níveis ao seu estocástico, basta adicionar mais plots ao seu código. Então você coloca aí um plot e entre parênteses você coloca o 30, depois você pula uma linha, coloca outro plot e entre parênteses você coloca o 70, salva o código e adiciona de novo, que você vai ter aí agora o seu estocástico com os níveis, certo? Eu espero que essa aula tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like para que eu possa fazer mais vídeos desse tipo para ajudar aí vocês a utilizarem o TradingView, que é uma excelente ferramenta de backtest, de criação de indicadores.
tá? Se você quiser aprender como utilizar essa ferramenta, eu tenho aí um material lá no site, tá? Só você conferir, com diversas aulas detalhadas ensinando como que você pode utilizar essa ferramenta aí para poder testar suas estratégias em diversos locais ao redor do mundo. Você pode testar no mercado americano, no mercado alemão, dentre outros aí, utilizando essa ferramenta excelente que é o TradingView. Certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo.